Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 28, mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai falar e tratar de assuntos importantes para a nossa advocacia. Isso, se o nosso objetivo é ter uma advocacia profissional, é ter uma visão empresarial da nossa advocacia, saber lidar com todos os pilares, com todos os setores que são imprescindíveis para uma advocacia profissional, né? Não esqueça de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, já clica para subscrever, para você não deixar de ser notificado sempre que tiver vídeos novos aqui. Lembrando que todas as aulas, elas ficam salvas lá na playlist Advocacia Estratégica, ok? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Deixa eu ligar aqui, pronto. E hoje a gente vai falar, nós vamos trocar aqui uma ideia a respeito desse tema que confesso que essa semana que passou, né, essa semana eu fiquei um pouco incomodada mesmo, assim, pensando a respeito desse tema, a respeito dessas alegações que muitos colegas profissionais, advogados, fazem, que é o quê? Falar que o mercado da advocacia está saturado, falar que não tem mais espaço na advocacia, que não vale mais a pena fazer um curso de direito, se tornar advogado, que o único objetivo do curso de direito atualmente seria para fazer concursos públicos. Mas será que realmente isso é verdade? Será que realmente o mercado da advocacia está saturado? Será que não é rentável? Não vale mais a pena ser advogado? Né? É isso que a gente vai conversar um pouco nesse nosso vídeo de hoje, nessa nossa aula de hoje, né? E o meu objetivo aqui vou trazer o meu ponto de vista, óbvio, né? Mas é despertar alguns pensamentos, né? Alguns pensamentos críticos. Como eu disse, essa semana que passou, eu vi muitas pessoas, muitos colegas advogados, principalmente no Instagram e no Threads, que é como se fosse o Twitter do Instagram, né? Muitos advogados, muitos profissionais sempre reclamando da advocacia, sempre falando que não tem mais mercado, não é mais viável, não é mais lucrativo ser advogado, por N motivos. Ou porque já tem muitos advogados no mercado, ou porque a rentabilidade é muito baixa e o estresse é muito alto, ou porque os clientes não dão o devido valor, os clientes querem pagar preços baixos, não querem pagar consultas, enfim, são vários pontos aí que advogados muitas vezes desistem da advocacia e muitos deles ficam ali, né, colocando a sua opinião, óbvio, né, cada um tem a sua liberdade, cada um tem que defender o seu ponto de vista, aquilo que acha e que defende, né, mas muitos ali falando a respeito desse tema que eu resolvi tratar com vocês hoje, a respeito da advocacia, do mercado da advocacia estar saturado ou não, tá? Então vamos lá, a gente já sabe, né, que aqui no Brasil nós temos mais de 1.300.000 advogados, né? Por volta disso aí. Então, nós somos muitos advogados no Brasil. Além disso, a quantidade de faculdades de direito que nós temos no Brasil, ela é quase que igual ao número de faculdades de direito a nível mundial, ou seja, no Brasil, nós temos muitas faculdades de direito, nós temos muitos profissionais formados em direito e muitos advogados já devidamente habilitados ali com a sua cédula profissional, né? Inscritos na Ordem dos Advogados. Entretanto, de acordo com as pesquisas, né, nós somos mais de 1 milhão de advogados devidamente inscritos, mas desses mais de 1 milhão de advogados, 50% tem um recebimento, né? Aqui, recebe mensalmente por volta de 5.000 reais. A maioria recebe no máximo isso, é disso para menos. Tanto é que a gente conhece, sabe e tem muitos colegas advogados que conciliam a advocacia com outra profissão, porque não conseguem ter um faturamento um pouco mais alto, né? Não conseguem encontrar ali realmente um mercado, não conseguem se destacar no mercado e acabam ficando com faturamento muito baixo ou às vezes até zero, né? Então, metade desse número de advogados que nós temos no Brasil
tem um recebimento aí nessa faixa de 5 mil reais para menos. Entretanto, tem uma boa parcela de advogados que tem um faturamento superior. Alguns advogados conseguem se destacar no mercado e conseguem estruturar seu escritório com uma rentabilidade, com prospecção de clientes, enfim, são aí referência no mercado e conseguem, né, ter ali um faturamento que chegam a 6, 7 dígitos, né? Ou conseguem faturar aí até igual ou mais que um juiz, que um promotor, né? E quem são esses advogados que conseguem ganhar mais? São os profissionais, os advogados que conseguem ou que aprendem que a advocacia não é apenas e tão somente o ato de advogar, mas entendem as regras do jogo atual e que, para você ser um bom profissional, para você conseguir realmente se estabelecer no mercado como um profissional e ter a sua advocacia reconhecido, ter a sua visibilidade, a sua autoridade, o seu faturamento, né, acima da média, você precisa aprender o quê? Sobre gestão. Você precisa aprender sobre marketing. Você precisa aprender sobre estratégias de prospecção de clientes. Você precisa aprender sobre vendas. Você precisa aprender sobre foco. Sobre foco e produtividade, né? Ter uma gestão de tempo. Então, são pontos que nós não aprendemos na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, a gente aprende o quê? O direito, as leis, a advogar ou ter ali a base jurídica para prestar um concurso público, né? Quando a gente fala do advogado, a gente está falando em um profissional que, além de ter o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico, o conhecimento operacional das leis do direito, ele precisa também ter um perfil empresarial, um perfil de empreendedor. E são assuntos que a gente não aprende atualmente na faculdade, né? Todas essas questões de gestão, marketing, prospecção, estratégias, estruturar um escritório de advocacia realmente como uma empresa, e tudo isso acaba influenciando significativamente, acaba influenciando ali, de forma certeira, direta, nessa questão dos advogados aqui que recebem menos, ou que não conseguem manter a advocacia, que desistem da advocacia e vão fazer outro curso ou se habilitar em outras profissões, né? Por quê? Porque atualmente não é que o mercado esteja saturado de profissionais, tá? Mas não é que haja uma concorrência elevada, mas aqui, atualmente, principalmente agora, né, de uns anos para cá, onde a internet se tornou algo, assim, o padrão, né, do comportamento do consumidor é buscar todas as informações na internet. E praticamente aqui em várias aulas que a gente lida sobre estratégias, marketing, eu sempre falo isso, que o comportamento do consumidor atual, ele está praticamente, ou 100%, né, ou quase 100%, digital. As pessoas procuram informações na internet, as pessoas procuram profissionais na internet, as pessoas procuram indicações de profissionais na internet. O comportamento do consumidor, ele está totalmente digital. E por que que nós, enquanto profissionais, não vamos estar presentes também aqui no digital, né? Então, o ponto aqui é que a nossa advocacia é uma profissão tradicional, uma profissão, né, formal, muitas vezes a gente vê, e tem essas questões também do marketing, da ética, né, a respeito disso na nossa advocacia. A gente não pode fazer uma publicidade escancarada, a gente não pode fazer uma mercantilização da advocacia, mas nós precisamos entender que, se a gente continuar no padrão da advocacia tradicional, do escritório físico com uma placa, dependendo de indicação de clientes, ou advogando só ali para aquela região, para aquela cidade, a gente tem que entender que a gente vai acabar ficando onde? Aqui, nos advogados, na manada, né? Na grande maioria ali que está insatisfeito com a advocacia, que não tem faturamento interessante, bom, satisfatório com a advocacia, que só passa estresse na advocacia. Por quê? Porque você ainda está naquele formato tradicional, só dependendo de indicações, só dependendo de uma pessoa passar na frente do seu escritório, ver a sua placa e ver, olha, fulano é advogado.
né? Então a gente precisa entender que hoje não funciona mais essa advocacia tradicional. E quando eu falo advocacia tradicional, é no sentido da prospecção do cliente, da autoridade, né? De realmente se estabelecer como um profissional que tem, né, que consegue ter uma cartela de clientes, que consegue ter um faturamento acima da média, ok? E para a gente conseguir sair dessa manada, a gente precisa aprender a construir o nosso diferencial. Então, muitas pessoas que reclamam da advocacia e falam que tem muita concorrência e falam que tem muitos profissionais, e temos muitos advogados, muitos profissionais, né? Mas a grande maioria dos colegas que acabam reclamando de que a advocacia está saturada, que não tem mais espaço, são os advogados que ainda estão pensando numa advocacia tradicional, que não conseguem aplicar hoje esses pontos que são fundamentais: gestão, marketing, prospecção de clientes, vendas. Não conseguem entender e aplicar esses pontos que são que são importantes atualmente. Porque o consumidor, ele tá onde? Na internet. Se a gente não se faz visível, se a gente não se faz presente, se a gente não entende essas questões, a gente vai acabar sim ficando para trás. A gente vai acabar sim perdendo espaço. E realmente o mercado vai ficar saturado. Porque se você tá ali concorrendo com a média, tá todo mundo ali no mesmo patamar, né? Você não vai ter diferencial nenhum para mudar, para mostrar. Por que o cliente vai contratar você e não um outro colega? Qual que é o seu diferencial? Por que ele precisa te contratar, né? Por que ele tem que contratar você e não um outro? Ou muitas vezes só atrai clientes em busca de preço, que querem pagar o mais barato, que querem pagar o menos possível, né? E isso não é interessante. Mas então, afinal, como que a gente pode sair desse efeito manada? E como que a gente pode construir, então, o nosso diferencial? Como que a gente pode deixar de ser um advogado mediano, um advogado que não consegue ter uma advocacia rentável, uma advocacia sólida, em crescimento, uma advocacia profissional, né? Como que a gente pode se tornar esse advogado que realmente é referência, que tem um faturamento interessante ali todos os meses, que consegue aumentar o faturamento mês a mês, que consegue solidificar a sua advocacia como uma advocacia profissional, né? Como que a gente consegue, então, sair disso? Lembrando aqui que, um ponto importante, né? Que eu me esqueci de falar na introdução aqui no começo da nossa aula. Nós temos também que entender que nós temos grupos diferentes de profissionais. E isso não é só na advocacia, mas em todas as profissões. Afinal, isso faz parte da natureza humana. Nós temos aquele grupo de profissionais que pensam fora da caixa, que se atualizam, que estudam, que acompanham as tendências do mercado, que acompanham o desenvolvimento da sociedade, da profissão, e estão sempre ali em busca de fazer as coisas realmente acontecerem, que não desistem, que são resilientes, que são consistentes naquilo que fazem. Por outro lado, nós temos sempre um grupo de pessoas, seja na advocacia, seja em outras profissões, que são aquelas pessoas que são mais acomodadas, que achou que só porque passou no exame da ordem e é advogado, não precisa fazer mais nada. E não é bem assim, principalmente nos dias atuais. Eu sempre falo e volto a ressaltar, se nós queremos ter uma advocacia profissional e rentável, a gente precisa pensar que a nossa advocacia não é só o ato de advogar, mas eu preciso ser empresária, eu preciso ter uma mentalidade empreendedora e acompanhar isso. Se eu ficar de braços cruzados aguardando o cliente bater na minha porta ou aguardando indicações de outras pessoas, realmente eu vou ficar o quê? Ali, na faixa das pessoas que realmente não têm qualquer crescimento na advocacia, tá? Então a gente precisa entender isso também. Muitas das vezes, não vou generalizar, porque óbvio, né? Cada caso é um caso. Mas falando em linhas gerais, a gente precisa entender também que, ok, nós temos muitos profissionais, nós temos um mercado ali com muitos advogados, mas que, apesar disso, em que pese termos muitos profissionais, nós temos sempre os profissionais que se destacam. Nós temos sempre os profissionais que vão além, porque são os profissionais que não estão acomodados, que não estão conformados
mas que buscam evolução, que buscam se desenvolver, que buscam fazer acontecer e não ficam com o quê? Com os braços cruzados, aguardando uma solução cair do céu, tá? Óbvio que eu tô falando aqui num contexto geral, né? Como eu disse, cada um também tem as suas dificuldades, cada um tem os seus pontos ali, né, enfim, que podem influenciar significativamente também na vida, no desenvolvimento profissional e pessoal e assim por diante, né? Mas estamos tratando aqui de uma forma geral, ok? Então, como que a gente pode construir a nossa autoridade? Como que a gente pode construir, apesar de termos profissionais elevados, apesar de termos muitas pessoas no mercado, como que realmente a gente pode conseguir se destacar nisso, né? E o primeiro ponto aqui, deixa eu aumentar e pôr pra cá, para conseguir escrever. Então, como que a gente pode construir, ou fazer o nosso diferencial na advocacia? Ficou aqui. Deixa eu... Pronto, assim para aparecer. Então, o primeiro ponto é escolher um nicho de atuação. Quando a gente se apresenta como generalista, tá? Isso, principalmente quando a gente fala de internet, de redes sociais, de produção de conteúdo, a gente não consegue fixar na cabeça da nossa audiência que nós somos especialistas ou que nós somos bons naquela área. A gente acaba falando de tudo um pouco. E quando a gente quer falar de tudo um pouco, a gente não fala de nada, certo? Ou se a gente quer falar para todo mundo, a gente não fala para ninguém. Então a gente precisa sempre definir um nicho de atuação, aquela determinada área, aquele determinado ponto ali em que eu sou especialista. A área que eu mais gosto, a área que eu quero trazer ou falar mais, porque eu tenho mais conhecimento, ou porque eu fiz uma especialização, uma pós, ou a área que eu mais gosto no direito, você precisa definir a sua área de atuação. Ainda que o seu escritório pegue demandas das mais variadas áreas do direito, ainda assim, você precisa sempre se apresentar como um especialista numa determinada área. Até porque é bem difícil a gente conseguir ser especialista em todas as áreas ou ter conhecimento profundo em todas as áreas, né? O direito é muito amplo, por isso também a importância de contarmos sempre com parcerias estratégicas na nossa advocacia, né? Então, defina o seu nicho de atuação, a sua área de atuação, para você se apresentar realmente como um especialista naquela área, para você conseguir o quê? Ser referência. Para você ser referência. Para você conseguir transmitir o quê? A sua autoridade. Se você tem ali a sua especialidade naquela determinada área e você fala com propriedade sobre os assuntos que envolvem aquela determinada área, as principais dores, dúvidas, desejos da sua audiência, você vai ser visto como uma autoridade, né? E quando o cliente precisar de um advogado ou precisar indicar algum advogado, você já vai vir direto na cabeça da pessoa, na cabeça da sua audiência ali, né, das pessoas que te acompanham. Então é muito importante a gente definir a nossa área de atuação e trazer temas e produzir conteúdos importantes e relevantes sobre essa determinada área, ainda que no seu escritório você atue nos mais variados ramos, mas essas áreas todas de atuação do seu escritório, você tem que trazer onde? No seu site institucional, não na produção de conteúdo nas redes sociais, ok? O segundo ponto para a gente conseguir criar o nosso diferencial, para a gente conseguir aí vencer a concorrência, né, vamos dizer assim, ou vencer o mercado. Eu não gosto de usar o termo vencer a concorrência, mas vencer o mercado, ok? Qual que é o outro ponto importante aqui? É estar presente nas redes, no digital. Eu vou só colocar aqui, ó, digital. A internet, né? A gente precisa se fazer visto na internet. O cliente moderno, ele busca informações no Google, ele busca informações no YouTube, ele busca informações nas redes sociais, sejam elas Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, né? A depender aí dos níveis de
de clientes, de audiência, né? A depender de cada área de atuação, a gente vai ter modulações de clientes. A gente vai ter públicos diferentes, ok? E isso vai também afetar o canal da internet onde esse público está mais presente, ok? Então, eu preciso estar presente onde o meu público está. Eu preciso trazer conteúdos dentro do meu nicho, dentro da minha área de atuação, nesse canal onde o meu público-alvo está. Então, se o meu público ele é mais velho, eu posso produzir mais conteúdos onde? No Facebook. Se o meu público ele é mais novo, ele é jovem, eu posso produzir conteúdo no TikTok. Ah, eu preciso fazer dancinha? Não, jamais. Né? Ah, eu preciso ficar entrando em trends e coisas do momento. E não preciso. Desde que você produza conteúdos interessantes, relevantes, que atraiam a sua audiência e que realmente demonstrem a sua autoridade dentro daquele determinado assunto. Então, construa a sua autoridade digital, esteja presente na internet. E aqui no digital, né, só para deixar mais claro, eu não estou dizendo apenas e tão somente as redes sociais, tá? As redes sociais também fazem parte, também devemos estar presentes nas redes sociais onde o nosso público, a nossa audiência está produzindo conteúdos, e as redes sociais, como o próprio nome diz, é uma rede social, uma rede de relacionamento. As redes sociais, além de eu trazer conteúdos importantes dentro do meu nicho, da minha área de atuação, eu também preciso me relacionar, responder comentários, responder direct, trazer alguns recortes da minha profissão, da minha vida, os meus valores, o meu posicionamento, aquilo que eu defendo, tudo isso é nas redes sociais. Mas o digital ele não se resume às redes sociais. Estar presente enquanto profissional, enquanto advogado, advogada no digital, envolve as redes sociais, envolve um site, envolve blog, envolve YouTube, tá? O blog ou artigos, né? Publicar artigos, por exemplo, no Jus Brasil. Tudo isso são pontos e são lugares onde você pode estar presente, trazendo o seu conhecimento, demonstrando a sua autoridade, e você está presente ali no digital, tá? Então, construa a sua autoridade no digital, na internet. Se a gente não está presente na internet, a gente realmente vai ficar no mercado saturado, a gente realmente vai ficar ali na média, né? A gente não vai conseguir desenvolver a nossa advocacia de uma forma rentável, da forma como a gente deseja, tá? O terceiro ponto aqui, para fugir desse mercado saturado, né, para conseguir construir aqui uma advocacia realmente sólida e rentável, é também investir em parcerias. Como eu disse, ninguém vai saber tudo, de forma aprofundada, de forma certeira, né? É importante você contar com parcerias. Então, só porque eu não atuo em direito trabalhista, por exemplo, gente, um desabafo aqui, eu não gosto de direito trabalhista, nunca gostei, desde a faculdade, né? É uma área que, olha, eu não gosto. Se eu não gosto, eu não tenho vontade de estudar, de me aperfeiçoar, enfim, de atuar nessa área. Mas se o cliente me procura perguntando ou querendo algo sobre direito trabalhista, ou se é um meu cliente em uma outra área, por exemplo, uma área civil, e ele está passando por um problema e precisa de uma assessoria ou precisa contratar um advogado na área trabalhista, eu vou perder? Não, eu posso fazer uma parceria com outro advogado que é especialista ou que tem conhecimentos mais aprofundados na área do direito trabalhista. E tudo isso o quê? Você também recebe. Ah, eu vou só indicar o colega e pronto, final? Não, se você quiser, fica à vontade. Mas você também pode indicar e receber a porcentagem de indicação. Ou você pode indicar ou atuar ali em conjunto. Ó, vamos fazer em conjunto. O cliente, ele já é meu cliente no escritório, mas ele está precisando de um advogado especialista ou com uma atuação no direito trabalhista. Vamos fazer aqui em conjunto? Você, colega especialista em direito trabalhista, me auxilia nisso e a gente divide os honorários? São questões que você pode
ter parcerias estratégicas, confiáveis e atuar nisso. Seja recebendo o valor da indicação, sempre seja fazendo uma atuação em conjunto, seja fazendo uma subcontratação de um serviço de um outro colega, né? Ou parcerias aqui também no sentido de eu estou, por exemplo, fora do Brasil. Se eu preciso ir pessoalmente num determinado órgão ou num determinado lugar para retirar um documento ou para fazer algum acompanhamento, eu estou aqui. Eu vou perder o cliente? Não. Contrato um colega, conto com a parceria de um colega que está ali na região onde preciso acompanhar o cliente presencialmente, né? Claro que vai depender aí tudo do escritório, da dinâmica do seu escritório, das suas áreas de atuação, da sua experiência e de tudo mais. Mas as parcerias, elas são um ponto também muito importante que fazem a gente crescer. O networking e as parcerias. Porque mesma forma que eu posso precisar de outros colegas também podem precisar de mim. E nisso, ó, é uma via de mão dupla e todo mundo sai ganhando, vamos dizer assim, ok? Então, não deixe dinheiro na mesa, né? Nas questões das parcerias. Não perca cliente, não perca dinheiro, porque você não atua ou porque você não tem um conhecimento aprofundado sobre uma determinada área. Faça parcerias com outros colegas. Ou combine, ó, vou te indicar o colega, se ele fechando o contrato com você, cobra o valor, 10%, 15% pela indicação. Converse, faça parcerias estratégicas, não deixe dinheiro na mesa, né? O outro ponto aqui, já no número 4, né? Para a gente construir o nosso diferencial na nossa advocacia, é um ponto que eu sempre falo aqui, né? É ver a nossa advocacia como uma empresa. É fazer o gerenciamento, é gerir a advocacia realmente como um negócio. Gerir um negócio, uma empresa. Eu preciso entender que a minha advocacia, ela tem ali o setor operacional do direito em si, mas ela também tem e precisa ter o setor financeiro organizado, as entradas e saídas, a conta bancária só do escritório, só da empresa, a precificação correta dos serviços, né? Para você não precisar ficar pagando para trabalhar, mas você cobrar o valor justo, o valor correto, o valor adequado da sua área de atuação, da sua expertise, do seu conhecimento. Você tem que cobrar o valor justo, né? Então, aprender a gerir a sua advocacia realmente como uma empresa, o setor financeiro, o setor comercial, as estratégias de marketing, de prospecção de clientes. O setor comercial, ele é o coração do escritório. Se a gente não tem um setor comercial, como que a gente vai prospectar clientes? Se a gente não tem clientes, como que a gente vai fechar contrato? Se a gente não fecha contrato, como que a gente vai ter faturamento para o setor financeiro, né? Então, a gente precisa, sim, ter esse pensamento e ter setorizado cada um desses pilares que fazem parte da nossa empresa advocacia. Setor financeiro, setor administrativo, setor operacional, setor comercial, né? Gerenciar, se você já está aí num patamar que já tem associados trabalhando para você, ou tem estagiários, enfim, saber gerenciar, saber otimizar o tempo, né? Tudo isso traz um impacto na sua advocacia de profissionalismo, evidencia a sua autoridade, evidencia a sua visibilidade no mercado, tá? E o profissional que ele atua, tem uma atuação, é um bom profissional, né, naquilo que faz, tem o conhecimento e atua com conhecimento profundo naquilo, que dentro daquela área de atuação, esse profissional, ele não vai ficar sem mercado. O bom profissional nunca fica sem mercado, né? É isso que a gente precisa entender. Porque também, outro ponto aqui, né, importante que eu preciso chamar a atenção. Não adianta em nada eu respeitar todos esses pontos. Ok, Maeli, eu já tenho a minha área de atuação definida. Já estou presente no digital. Tenho parcerias estratégicas. Já vejo a minha advocacia como uma empresa.
ótimo, consigo fazer meu marketing, consigo atrair clientes, leads, né? Pessoas interessadas, mas não vou para frente. Então aí a gente precisa verificar onde que a gente está tendo esses escapes. Será que realmente você está sabendo direcionar essas pessoas, esses leads, para uma consulta, para um atendimento, para o fechamento do contrato? Outro ponto, será que quando a pessoa ela contrata os seus serviços e se torna efetivamente um cliente do seu escritório, qual que é o procedimento que esse seu cliente passa dentro do seu escritório até finalizar o serviço que ele contratou, o processo ou o procedimento, a assessoria, enfim. Qual que é o relacionamento que você traz para esse cliente? Qual que é a jornada que esse cliente desenvolve? Seja da prospecção até o fechamento do contrato, do fechamento do contrato até a finalização do serviço. A gente precisa entender também que quando a gente fala em rentabilidade, em aumentar o faturamento, muitas vezes a gente quer direcionar apenas no marketing. Mas o marketing, ele é para, em sua maioria, ele é para prospectar clientes, ele é para aumentar a audiência, ele é para trazer pessoas interessadas em contratar o meu serviço. Mas isso não quer dizer que aumentando a minha audiência, eu vou aumentar o meu faturamento. Não, eu só vou aumentar o meu faturamento se essa audiência contratar os meus serviços. E isso é um ponto importante, que muitas pessoas ficam presas a números. Número de seguidores, número de curtidas, números de comentários. E não é só isso. Isso é uma primeira etapa. É trazer pessoas interessadas em contratar os meus serviços. Mas o que efetivamente conta é o contrato em si. É a pessoa, o público ali, né, o interessado, o lead, efetivamente contratar os meus serviços e me pagar por isso. Por isso que um dos pontos que eu também defendo muito é que número de seguidores não pagam contas. Número de seguidores não significa contrato fechado. Número de seguidores não significa faturamento. Tem muitas pessoas com número de seguidores baixo e um faturamento maior do que outros profissionais com número de seguidores lá em cima. Porque muitas vezes utiliza formas de atração diferentes e acaba atraindo público que só faz volume, não público que está interessado realmente em contratar os serviços, né? Então a gente tem que ter cuidado e atenção em relação a isso também, ok? O mercado da advocacia, apesar de termos muitos profissionais, o mercado da advocacia, ele não está saturado para aquele profissional que está preparado. O mercado da advocacia, ele não está saturado para o advogado que pensa fora da caixa. Mas ele vai estar saturado sim, e a concorrência vai ser alta sim, para o advogado que continua fazendo o básico, para o advogado que continua dependendo de indicação, para o advogado que ainda não entende que precisa estar presente no digital. E quando eu falo aqui presente no digital, eu não tô querendo dizer que precisa estar só no TikTok, só no Instagram, fazendo dancinha, fazendo coisas do momento. Não. É coisa séria, produzindo conteúdo profissional, relevante, né? O mercado ele vai continuar saturado e a concorrência vai continuar elevada para o profissional que ainda não entendeu que precisa construir a sua marca pessoal, que precisa construir o seu posicionamento. Vai continuar difícil. A advocacia vai se tornar difícil para o profissional que continua com esse pensamento. E eu espero que você não seja esse profissional. E se você for esse profissional, mude agora o seu pensamento, tá? Mude agora. Você tem estratégias certas para você se destacar. Tem como você, sim, construir uma advocacia profissional, lucrativa. Você consegue, sim, construir uma visibilidade, uma autoridade, ter rendimentos. Eu não tô aqui querendo falar que você vai ganhar 100, 200 mil reais todos os meses. Não é isso. Você não vai me escutar falando isso. Eu não vou falar que você vai começar hoje a aplicar estratégias na sua advocacia, conforme eu já coloquei tudo ali acima, né, já falamos até agora, e que no mês seguinte você já vai estar fechando 10 contratos. Vai estar faturando 70 mil reais. Eu não vou falar isso, você não vai me encontrar falando isso, nem aqui
nem na mentoria, na meta. Por quê? Porque, primeiro, não existe fórmula mágica. O marketing, ele é estratégico justamente porque ele deve respeitar cada profissional, cada área de atuação, cada público-alvo, né? Ele é estratégico porque ele é individualizado. Outra coisa, quando a gente começa a estruturar e aplicar todos esses pontos na nossa advocacia, principalmente relacionado ao setor comercial, ao marketing, isso é algo que não acontece da noite para o dia. Não é porque hoje eu estruturei a minha advocacia, comecei a produzir conteúdos nas redes sociais ou na internet, que eu já vou começar a ter resultados de forma imediata. Não tem fórmula mágica, a gente precisa ter constância. Muitas vezes os profissionais, as pessoas também não têm paciência de continuar a fazer as coisas, a ver aquilo como uma rotina, ver a produção de conteúdo como parte do trabalho, ver o setor comercial e o marketing jurídico como parte do trabalho. Tudo isso afeta, óbvio, né? Se a gente não tem constância, se a gente não tem ali a paciência de estar fazendo, de estar corrigindo os erros, melhorando e evoluindo, a gente acaba o quê? Desistindo. E quem desiste, óbvio que não vai conseguir alcançar ou chegar na meta em que deseja, né? Então, eu quero que você realmente entenda, né? Que para você ter resultados na sua advocacia, assim como em outras profissões, a gente precisa sim construir o nosso diferencial, a gente precisa sim pensar fora da caixa e sermos excelentes profissionais e excelentes em todas as áreas que envolvem a nossa advocacia, né? E aí eu quero que vocês compartilhem comigo também qual que tem sido a sua maior dificuldade. Você acha que a advocacia está saturada e realmente não tem mais jeito? Qual é a sua experiência até então na advocacia? Ou se realmente tudo isso que eu falei fez sentido para você? Qual é a sua principal dificuldade? É o setor comercial? É marketing? É prospectar clientes? É fechar, né, contratos? Qual que tem sido a sua principal dificuldade hoje na advocacia? Me conta aqui nos comentários pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia e desenvolver um pouco mais esse assunto, tá bom? E se você quer aprender mais sobre isso, se você quer aprender a realmente transformar a sua advocacia, não ficar dependendo só de indicação, mas construir verdadeiramente um negócio de sucesso, uma advocacia rentável para você, então se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e acesse também aqui, ó, o meu site para conhecer a mentoria Meta, onde a gente vai juntos trabalhar todos os setores que envolvem a sua advocacia, onde a gente vai juntos construir realmente o seu posicionamento, a sua marca pessoal e construir as estratégias de marketing para a sua advocacia ter realmente e ser realmente diferente, ter visibilidade e autoridade. Bom, finalizamos por aqui então e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau!